Boa tarde, pessoal. Dando sequência aos nossos estudos à distância, vamos chamar assim, nessas aulas, nesse período de quarentena, essa aula 2 ela procura mostrar um exercício resolvido da lista 3, atividade 3, que é a questão 5, sobre velocidade média. Então vamos ler essa questão aqui juntos. Uma família viaja de carro com velocidade constante de 100 km por hora durante 2 horas, após parar em um posto de gasolina por 30 minutos. Após continua a sua viagem por mais 1 hora e 30 minutos com velocidade constante de 80 km por hora. A velocidade média do carro durante toda a viagem foi de... Aí tem as alternativas ali. A ideia dessa lista não é só marcar a alternativa, mas fazer com que vocês façam um exercício de forma consciente para poder aprender esse conteúdo. Então vamos dar uma olhada assim, O que é velocidade média, certo? Nesse exemplo, antes da gente falar em velocidade média, vamos pensar da seguinte forma. Eu, hoje sou professor, mas na época, quando eu era aluno, eu fazia o seguinte no meu caderno. Eu pegava a situação, procurava ler 1, 2, 3 vezes, entendia, fazia um modelo dessa situação, desenhava, aqui eu estou usando um eixo X, certo? E eu estou colocando aqui os carrinhos. Um sai da posição que eu vou chamar de posição 0, no tempo 0, e ele começa a andar com a velocidade de 100 km por hora. Essa velocidade já é 100 km por hora. Não tem aquele processo de arrancada, que nesse momento a gente está falando em velocidade já que ela começa com 100 km por hora, certo? É diferente de uma situação assim do cotidiano, o carro sai do zero e tal. Não, aqui ele já começa a ser visualizado, nesse momento a 100 km por hora. E ele anda durante um período de 2 horas. Aqui a gente está usando o tempo em horas. O problema deu em horas, vamos usar em horas. E ele acaba tendo um deslocamento que eu vou chamar de deslocamento 1. Então ele sai desse ponto aqui, chega nesse outro pontinho que eu botei uma esferinha ali, uma bolinha. Aí o que diz o problema? Após para em um posto de gasolina por 30 minutos. Então aqui ele parou, abasteceu, fez um lanche, enfim, e ficou então nesse período de meia hora com a velocidade 0, certo? Então não teve deslocamento. Depois ele foi observado andando a 80 km por hora de novo, certo? Desconsidera o processo de aceleração, a gente está considerando que a velocidade passou por 80 e ele anda com essa velocidade durante mais quanto tempo? 1 hora e 30 minutos aqui, 1 hora e 30 minutos, certo? Com a velocidade agora que é 80, uma velocidade um pouquinho menor do que 100 km por hora. Então ele faz o que? Faz um deslocamento 2. Como o problema pede para a gente determinar a velocidade média, o que a gente precisa nesse problema? A gente precisa calcular primeiro esse deslocamento total e depois sabermos o tempo total aqui. O tempo total é fácil, porque é só a gente pensar, 2 horas ele esteve até esse ponto, mais meia hora parado e mais 1 hora e meia aqui. Então a gente vai fazer essa soma desse tempo total, certo? Então o que seria o conceito de velocidade média? O que é o conceito de velocidade média? Eu coloquei aqui, tentando resumir as melhores palavras que eu encontrei ali. Corresponde à velocidade que o veículo deveria ter para percorrer todo o trecho neste mesmo intervalo de tempo, mantendo sempre igual a essa velocidade. Ou seja, se ele saísse desse ponto inicial aqui e chegasse até aqui, num tempo de 4 horas, que é o tempo que ele levou, qual a velocidade que ele deveria fazer todo esse percurso sempre com a mesma velocidade, para conseguir fazer esse trajeto todo em 4 horas. Essa seria a velocidade média, Então, vamos pensar assim, como é que eu calculo essa velocidade média? Eu pego a distância total percorrida e divido pelo tempo total, certo? Isso é o conceito de velocidade média. Bom, para saber essa velocidade média, eu vou ter que primeiro calcular as distâncias, porque são eventos diferentes. Ele anda com uma velocidade, depois ele anda com outra velocidade. Então vou pegar essa equação lá da velocidade, que é a distância dividido pelo tempo, que vocês começam lá no nono ano a ter uma noção de física lá na disciplina de ciências, e vocês vão isolar aqui nessa equação a distância. A distância vai ser a velocidade vezes o tempo, certo? Passa lá
tempo multiplicando a velocidade. Dessa forma, com essa equação em mãos, eu vou pegar a velocidade nesse primeiro intervalo de tempo aqui que ele tem, certo? Que é de 2 horas, a velocidade foi de 100, então vou ficar 100 vezes 2 horas, vai dar uma distância de 200 km. Então daqui até aqui ele percorreu 200 km. Muito bem. O que eu preciso agora? Eu preciso calcular o deslocamento, né, que ele teve nesse segundo momento, né? Porque aqui ele ficou meia hora parado, então não teve deslocamento. Então o deslocamento 2 vai ser nesse trecho aqui, ó, entre esse ponto e esse outro ponto. Esse deslocamento 2, ele pode ser dado pegando a velocidade que ele andou nesse período, que é de 80 km por hora, vezes o tempo, de 1h30. 1h30, que é 1h30 minutos, é 1,5 horas, não é 1,3 horas. Tem que ter esse cuidado, né? É 1,5. A distância que ele percorreu, é de 120 km, certo? A distância total percorrida, então, em todo o trecho, vai ser D1, 0, mais D2. O 0 não botei aqui porque ele estava parado nesses 30 minutos, certo? Então, 200 mais 120, 320 km. E qual é o tempo total? O tempo total é 2 horas, que é o tempo 1, mais 0,5 horas, que é meia hora, e mais esse tempo que eu vou chamar de tempo 3. Então, tempo 1, tempo 2, tempo 3. Então, totalizando 4 horas. Dessa forma, eu consigo pensar no meu conceito de velocidade média pegando a distância total percorrida, que deu 320 km, e dividir pelo tempo total do percurso. E aí vai me dar uma velocidade média de 80 km por hora. Ou seja, o que isso representa? Representa a velocidade que esse veículo deveria ter para sair desse ponto e chegar nesse outro ponto, né, andando sempre com esta mesma velocidade, tá, e fazer esse trajeto exatamente nesse tempo de 4 horas. Esse conceito de velocidade média, ele é usado, né, quando a gente precisa, vamos pensar assim, ó, uma situação onde tu quer calcular, né, olha, tu vai sair de um ponto com a velocidade de 80 para ir até Tramandaí, né, que é 120 km. Qual o tempo que tu vai levar? Isso se tu considerar que tu está andando sempre 80. Embora na RS, na BR, né, tu possa desenvolver velocidades que sejam superiores até 100, né, 110, e tem outros pontos de congestionamento que vão travar, né, o teu movimento, que vai ser pontos de retenção de veículos. Então uma velocidade baixa para 60, 50, ou às vezes até pode ter um congestionamento, um acidente que tu tenha que ficar parado. Então nesse ponto, né, tu vai ter o tempo sendo contado e tu tá sem deslocamento nenhum. Então a velocidade média para estimar, andando com essa velocidade, essa distância, tu levaria esse tempo, certo? Espero ter colaborado aí com vocês. Essa é a aula 2 da lista 3, é o exercício 5, tá? Um abraço a todos aí.